Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje eu recebo o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Encantado, Charles Rossner, eleito presidente da Amturvales. Bom dia, Charles, parabéns pelo novo desafio, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol em todo o Vale do Taquari. Muito obrigado pelos cumprimentos e, na verdade, friozinho na barriga ainda, né? Aquela coisa que a ficha não caiu direito, mas já vinha no processo, já vinha acompanhando esse movimento, então a ideia é dar continuidade no trabalho que vem sendo feito já há bastante tempo aí por muitas pessoas, muitas mãos. Justamente, você já era o vice-presidente, recentemente foi eleito então presidente da entidade, e aí eu já quero saber de ti qual é a análise que tu faz do setor turístico do nosso Vale do Taquari. Bom, então a última assembleia foi na última quinta-feira. Nós tivemos a assembleia já com prestação de contas do ano de 2022, as contas todas da entidade foram aprovadas e tal, e logo em seguida então a eleição, encerrou o mandato da então diretoria, que é um mandato sempre de 2 anos, né, Bruna? E o Leandro Arenhart, que era a pessoa que estava à frente de todo esse movimento do turismo da região, de Fronte Amturvales, como presidente, ele vinha já no segundo mandato. Então foram 4 anos em que o Leandro foi presidente e fez um trabalho, um divisor de águas também na região, porque a gente começou a entender assim um pouco mais do turismo da região e começou a dar mais visibilidade em toda a região, o trabalho que não só a Amturvales fez, mas todos os empreendedores, os prefeitos, os gestores, todo mundo que de alguma forma contribuiu nesse processo. E eu acredito que a minha eleição como presidente agora, que eu estava na última gestão como vice-presidente, como você disse, acredito que é a continuidade do trabalho, né? As pessoas e os gestores, os empreendedores entenderam que o nosso objetivo é continuar esse trabalho que veio sendo feito durante os últimos anos, e o objetivo é esse, é dar andamento no que foi feito e aprimorar algumas situações. O Vale vive hoje uma realidade muito diferente do que vivia há 4 anos ou até 2 anos atrás. A gente passou por uma pandemia que teve pontos positivos para o turismo. Hoje, a gente fazendo essa análise fria, a gente entende que a pandemia beneficiou alguns empreendimentos, principalmente os que estão na zona rural, que estão na parte do interior, que tem aquela pegada mais da natureza, do ecoturismo, do turismo, não vou dizer o turismo de isolamento, mas aquele turismo não de massa. E a pandemia nos trouxe esse benefício, nos trouxe essa visibilidade, e agora a gente precisa evoluir nesse caminho. Tem que qualificar o empreendedor, tem que dar apoio para o gestor público, né? O prefeito, a gente entende que tem demandas em inúmeros setores, né? Economia, saúde, educação, né? Tem aquela segurança pública, tem toda aquela máquina para tocar, que consome já praticamente 100%, mas os gestores estão atentos para os movimentos que estão acontecendo no turismo. E não obstante a isso, eles querem participar e querem contribuir com a experiência deles, que é fundamental ter a participação também do poder público. Então a Amturvales vem como uma instituição para dar apoio também para os gestores públicos, auxiliar eles nessas demandas e também auxiliar o empreendedor, porque a Amturvales ela é uma associação de prefeituras, dos municípios que se associam a Amturvales, e também de empreendedores. Então somos uma associação mista do poder público com a iniciativa privada. E talvez aí esteja uma das maiores fortalezas da entidade, né? Porque nós temos associações de ambos os lados. Então a gente consegue congregar essas forças e ser essa conexão entre os empreendedores, a gestão pública. Somos a ponte também, muitas vezes, com a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, com o próprio Ministério do Turismo. E isso nos torna bastante responsáveis por muitas coisas que acabam sendo conduzidas aqui na região. Charles, na semana passada a gente conversava com o Leandro e ele contava pra gente esse movimento de trazer as prefeituras novamente para a entidade, que ele começou lá 4 anos atrás, quando ele assumia a Amturvales. E aí, agora que você falou na Assembleia na importância de envolver esse setor público também, eu sei que você sugeriu algumas mudanças na entidade durante essa última Assembleia. Conta pra gente e explica pra gente essas alterações. Não, foi uma alteração simples, Bruna. Na verdade, a composição da diretoria da entidade, ela continha no seu quadro o presidente, um vice-presidente.
Aí um secretário, um segundo secretário, um tesoureiro, segundo tesoureiro, e aí os cargos que a gente chama de departamentos. Aí a gente tem o departamento de comercialização, o departamento de infraestrutura, que são todos os cargos voluntários, né? Que fique bem claro que, inclusive o presidente, todos eles são cargos voluntários, nenhum cargo é remunerado. O que a gente veio entendendo já nos últimos meses, aí, nos últimos tempos, é que a administração da entidade ela precisa contemplar a iniciativa privada e tem que contemplar o poder público. A gente tem que equilibrar essa balança, a gente tem que ter aquele, não vou dizer jogo de cintura, mas a sensibilidade de entender que o empreendedor tem que se sentir representado, mas os gestores públicos também precisam se pertencer à entidade. E como fazer isso, né? Como é que a gente resolve essa equação? Porque, assim, é muito natural e não tem problema nenhum quanto, assim, a gente sabe que o poder público tem alguns interesses, tem algumas motivações e o empreendedor tem outros interesses, outras motivações. Uma motivação do empreendedor, ele abre uma empresa para ter lucro, né? A prefeitura, em suma, ela não almeja lucro, ela almeja desenvolver o município. Se no final lá deu um superávit, como se chama, né, o que sobrou no caixa da prefeitura, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar aquele dinheiro e vai investir, né, vai fazer obras, vai investir em segurança. Então, são interesses diferentes, né, mas em alguns momentos esses interesses se cruzam. O empreendedor vai fazer um investimento. Se ele tem uma boa infraestrutura no seu município, se ele tem segurança, se ele tem boas estradas, tem asfalto ou pavimentação, que seja, ele tem uma infraestrutura boa naquele município, ele acaba tendo mais chance de prosperar no negócio dele. Então a gente precisa conectar isso daí. Fazendo essa análise, conversei com diversas pessoas e eu entendi que era muito válido a gente ter também 2 vice-presidentes, porque já tínhamos 2 secretários, primeiro, segundo secretário, primeiro, segundo tesoureiro, só um presidente e um vice. Então eu entendi que era importante ter sim os vice-presidentes e sugeri essa alteração no estatuto da entidade no momento da Assembleia, antes ainda da minha eleição. Sugeri essa alteração. Foi aceita por todos, foi construído e todos aceitaram, entenderam que era o momento sim de a gente dar esse passo e contemplar. Mas aí como é que vamos eleger, como é que vamos contemplar? E pensamos o seguinte, a região hoje tem 2 entidades que representam todos os prefeitos do Vale do Taquari, que é a ANVAT e a nova associação da parte alta do Vale do Taquari, que é a AMAT, que é a Associação dos Municípios do Alto Taquari, né, e a ANVAT dos municípios do Vale do Taquari. Como o prefeito Tiago de Vespasiano Correia, que é o atual presidente da AMAT, ele bem colocou, e eu achei que ele foi muito feliz na fala dele, que ele soube sintetizar o que aconteceu. Não foi uma ruptura, foi na verdade uma emancipação. Ele usou esse termo, não foi uma ruptura, o vale não está rachado. A Amturvales continua representando todo o Vale do Taquari. A gente representa o destino turístico Vale do Taquari. Essa é a nossa principal bandeira, vender o Vale do Taquari, propagar o Vale do Taquari como um destino turístico. Assim como a gente tem outras regiões já aqui no próprio Rio Grande do Sul que são conhecidas como regiões turísticas. E o nosso objetivo principal é esse. Então, pensando nisso, sendo sensível a esse momento que a gente vive, entendemos que era importante a gente contemplar essas 2 entidades, e essas entidades, entre os prefeitos indicam, cada um, o seu vice-presidente, que entram no mesmo cargo, que daí não seria primeiro e segundo vice-presidente. São 2 vice-presidentes que auxiliam o presidente, então, que a priori permanece na iniciativa privada. Que eu represento, então, a minha empresa, que sou associado da Amturvales, represento a minha empresa como presidente da iniciativa privada e os meus 2 vice-presidentes indicados pelas associações dos prefeitos. E acredito que a gente foi muito feliz nessa mudança, os prefeitos entenderam, se sentiram representados também, o que é fundamental para o sucesso da entidade. As prefeituras são hoje a maior fonte de renda da entidade. Se a gente hoje tem um valor ali para conseguir produzir um vídeo, como a gente faz, fazer essas ações, criar esse contexto todo de promoção do turismo da região, é porque os prefeitos acreditam na ideia, pagam uma mensalidade proporcional ali à população de cada cidade, mas eles acreditam nisso. Então, assim, a gente contempla eles também na diretoria, eles fazem, a partir de agora, participam mais ativamente das decisões internas da entidade e acredito que a gente tem muito a evoluir também com a participação deles.
representa uma união de esforços, né? Afinal, lá no fundo, o objetivo é o mesmo, é trazer movimento, é trazer desenvolvimento. O objetivo é, como você disse, o objetivo é trazer pessoas para a região, é colocar o Vale do Taquari como destino turístico, né? O Brasil, começar aqui com o sul do Brasil, mas logo o Brasil vê, o Vale do Taquari é um lugar bacana, tem tanta coisa lá para fazer que eu quero ir lá conhecer aquela região. E o nosso objetivo é esse, e aí, para fazer isso, a gente precisa somar esforços. Então, acho que esse primeiro passo aí foi assertivo. Charles, eleito, qual tu considera o maior desafio a partir de agora? Bom, vamos lá. O maior desafio. Acho que o maior desafio é continuar a manter essa unidade no Vale, manter essa questão que eu vinha citando, manter o Vale como destino turístico. Isso para nós é fator crítico de sucesso, ou seja, isso tem que ser mantido, não tem como invariavelmente separar. Que a gente tem muitas realidades diferentes na região, cada município precisa ter o seu olhar, por maior ou por menor que seja, precisa ter, cada município tem algo a ser explorado. Tem muito prefeito que já comentou e disse, cara, eu sei que no meu município lá não tem muita coisa do turismo, não está acontecendo muita coisa, mas eu quero fazer parte do processo, eu quero me associar, eu quero estar na entidade porque eu quero estar fazendo parte do processo, que eu acredito nesse movimento. E você vai lá para dentro do município, acompanhamento de um turismólogo, acompanhando lá na ponta, daqui a pouco você descobre que tem uma gruta, uma caverna, alguma coisa que pode ser explorado e transformar aquilo num produto turístico. Eu digo, o Vale do Taquari está cheio de oportunidades no turismo. A gente tem vários locais, seja de natureza, seja de obras que estão sendo feitas, que são potenciais para se tornar um produto turístico. Falta agora aquele olhar da profissionalização. Isso é fundamental. Não tem mais espaço para amadorismo, eu sempre falo isso. E a régua subiu. A gente conseguiu subir a régua na região, então agora tudo precisa acompanhar esse movimento. Mas um desafio grande também é dar profissionalização dentro da entidade. Então é fundamental a gente rever o nosso planejamento estratégico, chamar todos os membros da diretoria, os atores aí que participam nessa construção, rever o planejamento da entidade e também buscar algum gestor, alguém que seja um executivo que possa tocar e fazer a gestão de fato da entidade internamente, dar o acompanhamento para os municípios e para os empreendedores lá na ponta. A gente precisa buscar alguém que seja do mercado, que seja do turismo, que tenha a formação, que tenha o conhecimento e que também tenha experiência, né, na parte de governança, na parte de dar apoio, infraestrutura, gestão de projetos. Então esse profissional a gente tem que buscar. Esse profissional hoje no Vale do Taquari ele existe, mas ele está empregado e está muito bem empregado. As pessoas que estão aí já estão já assumiram seus desafios, então a gente vai a campo buscar. Talvez encontramos alguém aqui da região, talvez vamos ter que buscar fora, não sei. Mas é um desafio que a gente tem aí também para os próximos meses, dar andamento nisso aí. Te pergunto agora quais são os projetos que você pretende desenvolver, tanto a curto quanto a longo prazo, mas como você disse, tudo começa pelo planejamento estratégico. Começa pelo planejamento, a gente obviamente já tem um planejamento, ele só precisa de uma atualização, uma repaginada, uma atualização como tudo, né? Eu entendo que um observatório turístico é fundamental aqui para a região também. O observatório turístico ele é uma ferramenta que serve para tomada de decisão mais assertiva. Você consegue tomar a decisão do jeito certo, com menos chance de errar. Por quê? Você imagina que hoje, se o empreendedor pensa em abrir um negócio, antes de abrir um negócio, ele vai olhar o mercado, ele vai ver os números, ele vai ver qual é a capacidade que ele tem de se inserir naquele mercado, seja qual for o ramo que for. Eu sempre dou o exemplo seguinte, o empreendedor tem lá um valor para investir, ele quer fazer um investimento. Se ele for numa cooperativa ou numa empresa aqui que quer colocar um aviário, uma granja de suínos e tal, ele vai ter o acompanhamento da cooperativa, o apoio técnico, o apoio do banco, ele sabe quanto que ele vai investir, quanto tempo ele vai receber aquele dinheiro de volta, qual é o custo que ele vai ter mensal na operação e qual é basicamente o lucro que ele vai ter lá no final. Então ele tem um cenário muito claro de saber se o investimento vale a pena ou não. No turismo a gente ainda está tateando um pouquinho, isso não está muito claro. Né? Quero colocar um hotel, vamos falar aqui do município que a gente está falando agora, Teutônia. Vamos colocar um hotel aqui em Teutônia. Tá, e aí? Ele vai se pagar? Eu coloco um hotel de 50 apartamentos, 100 apartamentos, 150 apartamentos ou 20 apartamentos?
Qual é a demanda que eu tenho? Qual é o ticket médio? Qual é a taxa de ocupação que eu tenho nesse hotel? Qual é o fluxo de pessoas que eu tenho circulantes no município? Eu tenho o turismo de eventos muito forte. Bom, mas o turismo de eventos ele não vai manter um hotel funcionando 365 dias por ano, porque eu não tenho eventos nos 365. Eu tenho evento a cada 60 dias, 90 dias, um evento que lota a cidade, como tivemos agora dos carros antigos no último final de semana. Então, como é que eu dou apoio para o empreendedor e para o investidor? A gente fala tanto em atrair investimentos, mas a primeira coisa que o empreendedor quer saber são os números. E no turismo a gente não tem esses números. Isso é uma dificuldade não só nossa aqui da região, mas do Estado. O governo do Estado iniciou um trabalho de ter o observatório, começar a criar isso aí, mas eu entendo que a nossa região precisa ter esse olhar técnico também. Então esse é um projeto grande, ele é um projeto que não é simples de ser feito, até porque a gente tem que ter muita responsabilidade com a informação que a gente vai entregar para o mercado, né? Porque a gente tem que ter muita seriedade nisso, porque empresas vão tomar decisões com base nesses números. Então é fundamental que a gente tenha essa responsabilidade, mas é fundamental para atrair investimentos no setor turístico, para a região, é fundamental que a gente tenha esse cenário muito claro. Tu é teutoniense, mas também está hoje como secretário de Turismo em Encantado, a cidade que é considerado o impulsionador do turismo aqui no Vale através do Cristo Protetor. Quero saber como estão as coisas por Encantado e, claro, sobre a obra do Cristo. Pois é, Encantado assumiu o desafio, minha primeira experiência no setor público, né? Nunca tinha essa experiência direta dentro do setor público, então é a minha primeira experiência. Confesso que foi um choque, assim, porque a forma de trabalhar na iniciativa privada é muito diferente do que dentro do setor público, e eu entendo que é assim, isso é do jogo, então eu tive que aprender as regras do jogo jogando esse jogo, mas tudo certo, um desafio importante. Aprendi muito nessa caminhada, iniciei na secretaria com a criação da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento de Encantado, que até então não existia. O prefeito Jonas teve a sensibilidade de entender que o turismo ele vai fazer parte do desenvolvimento, então por isso ele criou a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento, porque ele teve essa visão, e acho que foi muito acertada, de entender que o turismo vai ser um grande propulsor da mudança lá em Encantado. Encantado tem uma matriz industrial muito forte, a gente tem lá um polo de produção de sorvetes, tem um polo da indústria dos cosméticos também, que é muito forte lá, tem indústrias ervateiras e tudo isso. É uma cidade muito pujante, uma cidade que vem se destacando na economia do Vale, do Estado, inclusive, e o turismo agora entra como mais uma força, né, mais uma matriz econômica de Encantado para ajudar, né, na propulsão do desenvolvimento do município. E eu assumi o desafio lá quando o Cristo já estava em obras, já estava, né, acontecendo desde maio do ano passado. O desafio é gigante porque, como um município do interior, a gente tem muita obra para fazer de infraestrutura, muita preparação do empreendedor. A gente precisou criar um conselho municipal de turismo que já vinha caminhando antes. Eu participava como membro da Amturvales, mas agora com orçamento, com secretaria, a gente consegue ter um pouquinho mais, né, de fôlego para fazer algumas ações. Mas está sendo bem bacana porque as pessoas lá estão acreditando muito nisso aí. As pessoas entenderam que sim, o turismo vai fazer a diferença, já está fazendo a diferença. E com a inauguração do Cristo aí programado para o final do ano, né, 24, 25 e 26 de novembro, no último domingo agora tivemos o lançamento de todo o complexo turístico, né, com imagens já de como que vai ficar o complexo. A gente, enquanto poder público, também está fazendo o Jardim do Acolhimento, que também é uma área lá, no acesso ao Cristo Protetor, que é todo um jardim que vai ser acesso público, né, com mirantes, com um espaço no meio da natureza integrado, para que as pessoas passem pelo Jardim do Acolhimento se preparando para a chegada até o Complexo do Cristo. Tem a obra de asfaltamento que está sendo feito, que é uma estrada nova, da Lagoa da Garibaldi até o Cristo Protetor. São quase 3 quilômetros de estrada, que é uma estrada nova. Antes era um caminho, né? Não era nem para chamar de estrada, só passava de 4x4, né? Então era um pique assim no meio do mato, que o pessoal ia lá para fazer a manutenção de umas antenas que tem ali no morro onde o Cristo está sendo feito. Então uma estrada nova, né, que tem que ser feita toda a base, detonação, toda a parte de preparação do leito da estrada. E também preparar o empreendedor do município, né? Encantado, você imagina que antes do Cristo Protetor, talvez tinha 1 ou 2 restaurantes que abriam aos finais de semana, né? Hoje você tem um fluxo aí de 3, 4 mil pessoas
além das pessoas da cidade, você tem 3, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas no final de semana circulando no município. Então foi um choque também para as pessoas, para a população lá, a chegada, né? Aí você tem um trem dos vales que chega também e traz aí 30 mil pessoas em 3 meses. Nos finais de semana, aquelas pessoas acabam circulando também, não só por Encantado, mas pela região toda. E então o empreendedor também fica assim, mas eu vou investir, mas será que isso vai se manter, né? Eu vou fazer um investimento agora, mas será que daqui a 2 anos esse fluxo continua? Então tem todo um trabalho também de criar um ecossistema, uma estrutura no município para que a gente consiga manter o turismo depois funcionando regularmente e atraindo pessoas, criando um movimento na cidade. Então esse ano a gente criou um calendário de eventos com pelo menos um grande evento por mês acontecendo no município, para a gente dar esse fôlego também para as pessoas, para o empreendedor que está investindo. A oferta hoteleira de Encantado praticamente triplicou nos últimos 2 anos. Então isso são números interessantes. A gente teve a abertura de mais de 200 CNPJs no último ano. Encantado deu um salto assim bem considerável, não só por causa do turismo, mas sim muito influenciado pelo turismo também. Então está sendo bem desafiador, mas está sendo bem legal. Todo dia eu acordo já com um friozinho na barriga. Esse friozinho ele fica durante o dia todo, mas faz parte do show. Está sendo bacana, está sendo legal. E também um exemplo para as cidades à volta, né? Porque a gente sabe que estão se espelhando em Encantado, procurando aí alguns pontos turísticos em suas localidades, especializando um pouquinho mais os empreendimentos. Então, acaba sendo o exemplo. O pessoal vê o que está acontecendo em Encantado e passa a fazer na sua cidade também. Talvez seja a grande inspiração hoje, né? Para as pessoas que mas será que, né? Será que vai dar certo? Será que o turismo pode ser um negócio, né? Será que um dia eu vou conseguir sustentar minha família trabalhando com turismo, né? Porque a gente tem muito intrínseco aquela coisa de trabalhar e acordar de manhã, ir para o trabalho, né? Ou até na propriedade rural, né? Ir para a lida, né? E no turismo às vezes se enxergava assim que era aquela coisa de não, isso aqui é um passeio, é um bico, é uma coisinha que eu faço assim, né? Quando dá tempo e tal. Mas não, o turismo é uma atividade econômica importante. Né, o turismo já representa hoje no estado do Rio Grande do Sul 3% do PIB do estado. Isso são números consideráveis. A gente vai para regiões que são turísticas, que estão consolidadas turisticamente, você observa que essas cidades são cidades pujantes, são cidades que evoluem, são cidades que crescem, que são cidades que recebem investimento, é dinheiro de fora que vem para dentro do município. Você acaba elevando o valor também que as pessoas recebem na questão salarial, né, porque é uma mão de obra mais qualificada. Então tudo isso acaba gerando uma vertente de desenvolvimento para o município e para a região. Encantado talvez hoje seja o grande, como você disse, Bruno, o grande exemplo que acaba inspirando e motivando a região toda a também acreditar e investir. A gente tem municípios aí também já acreditando há mais tempo, né? A gente conversava antes fora do ar, eu dizia Santa Clara do Sul, um município que vem acreditando nisso, né? Por quê? Porque o prefeito lá, o Paulo, teve a visão de que turismo é importante. Deixar a cidade bonita, embelezar ela, faz parte também de apoiar o desenvolvimento do turismo. E aí você vê empreendimento surgindo. E aí a gente tem Lajeado com um olhar de novo mais carinhoso para o Rio Taquari, revitalizando a orla. Você já percebe um movimento no município, município de Estrela também fazendo um movimento, a parte alta lá, Vespasiano, Dois Lajeados, Mussum com o Trem dos Vales. Você percebe que dá um incremento e todo mundo já está ansioso para quando é que é a próxima edição do Trem dos Vales, porque, né, a cidade muda, a atmosfera muda, parece que a cidade fica mais feliz, fica mais alegre, as pessoas ficam mais motivadas, trabalham 18 horas por dia, mas estão dando risada, né, porque assim é diferente, motiva, é legal. Então o turismo faz isso. E para o turista não tem fronteiras. Ele está lá em Guaporé, ele pega o trem, ele vem até Mussum, ele pega o transporte, ele vem aqui para Imigrante, no Cactário, vai no Convento São Boaventura, vem aqui para Teutônia, ele vai para Bom Retiro do Sul, vê a barragem, vai lá na ponta em Taquari. Para ele tudo é região turística, é Vale do Taquari. Eu sempre dou o exemplo, a gente viaja para o Nordeste, a gente vai lá para Fortaleza, por exemplo. O único lugar que a gente não faz turismo é na capital, em Fortaleza. A gente vai para Cumbuco, a gente vai para Canoa Quebrada, a gente vai para Jericoacoara. Fortaleza e Canoa Quebrada, parece que é uma coisa só. Tá 150 quilômetros de distância. Canoa Quebrada fica a 150 quilômetros. E a gente vai
passa o dia lá em Canoa Quebrada, retorna para Fortaleza, porque se hospeda em Fortaleza. Então, movimenta a economia de vários municípios. Né? Uma cadeia toda, posto de combustível, é o guia, é o cara da van, é o do restaurante, do bar, todo mundo movimenta. E a gente faz esse movimento sem se dar conta quando está lá. Aqui na região, às vezes a gente acha, mas se eu fizer o Cristo lá, ele só vai atrair para Encantado. Não, ele vai atrair para a região toda. O Trem dos Vales começa lá em Guaporé. Conversar com o pessoal aqui de imigrante, você vai ver a quantidade de pessoas que vêm em excursões, que depois de fazer o trem, vem aqui para imigrante. Ou num café colonial, ou vai para Colinas olhar a decoração da Páscoa agora, ou vai para Estrela, para Lajeado, na orla do rio. Então as pessoas circulam, isso é natural, isso é muito natural. Quem fizer o seu empreendimento, o município que acreditar nesse movimento, com certeza vai colher bons frutos. Charles, agradecendo a tua participação no programa hoje, eu ainda vou pedir para te deixar um conselho aos empreendedores ligados ao turismo no Vale, mas também aos turistas. Para os empreendedores, profissionalização, não tem espaço para amadorismo, sempre falo isso. Se montar uma barraquinha para vender pipoca na praça hoje, tem que se profissionalizar. Tem que saber qual é o gás que dá o melhor rendimento, tem que saber qual é o azeite que dá o melhor sabor no final da pipoca, tem que saber qual é a marca de milho de pipoca que vai comprar, tem que profissionalizar. Então qualquer coisa que fizer, tem que profissionalizar, não tem espaço para amadorismo, não dá mais para tomar decisão na base do, eu acho que tal coisa é boa, não. Tem que ter plano de negócio, tem que formatar. A gente, em parceria com o Sebrae, com o Emater, com tantas instituições, no turismo rural, no turismo na cidade, nos empreendedores, a gente tem como auxiliar. A Amturvale está aí para dar o apoio. Os gestores públicos, da mesma forma, a Amturvale está aí para apoiar e para ajudar vocês a tomar a decisão e auxiliar vocês nessa questão toda do turismo. E para o turista, vem conhecer o Vale do Taquari. Tenho certeza que vai se apaixonar. Muito obrigada, boa semana. Obrigada, Bruno.